Então, gente, voltamos para outra roda de conversa, né? Eu e o Felipe, a gente representa os alunos na Comissão de Cultura e Extensão do IAL, que é a comissão que tem como um dos trabalhos promover esse evento, né? Então, como o Davi falou, a gente vai tratar agora dos temas sobre iniciação científica, monitoria e o Programa Unificado de Bolsas. Isso. Para isso, nós trouxemos o João Vitor, que está no quarto ano, certo? E a Stephanie, que está já no processo do trabalho final de graduação. Então, os dois têm bastante experiência, assim, para compartilhar com a gente. Acho que podem seguir as falas. Bom, pessoal, a gente vai começar falando um pouco sobre a iniciação científica, né? A iniciação científica nada mais é do que uma modalidade de pesquisa que estimula o aluno a iniciar essa carreira acadêmica, e ela é uma porta de entrada para quem quer fazer mestrado e posteriormente um doutorado. Além disso, durante a iniciação científica, você vai ter uma oportunidade de desenvolver a sua escrita, porque você vai entrar em contato com a linguagem mais acadêmica, né, ao ler textos relacionados ao seu tema de pesquisa. E aí, uma coisa muito legal é que você também tem a oportunidade de estudar um tema de seu interesse, né? E aí, uma coisa muito interessante que tem no IAL é que ele possui diversos grupos de pesquisa que estudam as mais variadas áreas do conhecimento relacionadas à arquitetura e urbanismo, né? Um exemplo é a minha pesquisa que eu fiz relacionada à fotografia, né? Que era uma fotografia relacionada à arquitetura. E o meu grupo de pesquisa era o NEC, que é o Núcleo de Estudos Espacialidades Contemporâneas, e ele trata, na verdade, das transformações culturais e artísticas relacionadas à arquitetura. Assim. Agora o João Vitor vai falar um pouco mais sobre as bolsas. Bom, boa tarde, gente. Eu vou falar sobre 3 bolsas principais que existem aqui na USP e que é bastante comum as pessoas estudarem através delas no IAL. A primeira delas é a FAPESP, é a Bolsa da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Uma coisa interessante dela é que o valor dessa bolsa ele é reajustado conforme a tabela de preços das iniciações científicas do Brasil todo. E, atualmente, eles pagam R$ 600 mensais durante um ano. O projeto geralmente tem duração de um ano. Tem a Bolsa PIBIC, que é pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica. Ele é mantido pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e atualmente eles pagam R$ 400 mensais para fazer uma bolsa que dura um ano também. E tem a bolsa da USP, que é o PUB, o Programa Unificado de Bolsas. Esse programa ele foi criado para permanência estudantil. O principal critério para que eles avaliem para escolher qual aluno que vai ter a bolsa é o critério socioeconômico, porque essa bolsa ela foi criada para estudantes que precisam se manter financeiramente e não têm tantas condições aqui dentro da universidade. E dentro desse PUB tem 2 outras modalidades de bolsa, que é a pesquisa mesmo, que é você ler e escrever coisas, e a cultura e extensão, que é uma pesquisa mais voltada para a prática, e que a ideia é ela sair um pouco da universidade também. A Stephanie vai dar um exemplo de cultura e extensão para vocês. Uma pessoa que fez muitas bolsas. Atualmente eu estou com a bolsa no Centro Cultural da USP de São Carlos, e eu trabalho na parte de audiovisual, e eu tenho contato, então, com essa questão da produção cultural. Então, é muito interessante porque você entra em contato com a sociedade, né? No caso, a gente está entrando em contato com a cidade, com a cultura da cidade. É uma coisa bem interessante, é uma bolsa que eu gosto muito. Além disso, no meu segundo ano, eu fiz uma outra bolsa de cultura e extensão pelo CDCC, que é o Centro de Divulgação Científica da USP, que é basicamente, entre aspas, um museu que existe em São Carlos, e que ele faz essa divulgação, né? Então, eu era monitora dos alunos de ensino médio e fundamental, e eu levava eles no Cerrado da UFSCar aqui de São Carlos para apresentar todas as questões relacionadas ao Cerrado, ao clima, a coisas relacionadas à biologia, que é uma área que eu gostava muito na época. Uma coisa importante da gente falar sobre pesquisa também é que no curso a gente tem que cumprir algumas horas obrigatórias de estágio. Só que para quem tem interesse em seguir carreira acadêmica, que não quer fazer projeto de arquitetura quando se formar, pode validar a pesquisa, a iniciação científica, como estágio também. Sim. Agora a gente vai passar para a monitoria.
Além dessas bolsas de iniciação científica, a USP também tem mais 2 bolsas, não mais 2, né? Ele tem outras bolsas, mas tem essas outras 2 bolsas de monitoria, que é uma ligada à USP, que ela se chama PEG, que é o Programa de Estímulo de Ensino Superior, e tem a bolsa vinculada ao Instituto de Arquitetura e Urbanismo, né, que é o IAL. E aí a bolsa da USP, ela tem um valor de R$ 400, e essa do Instituto tem um valor de R$ 250, e elas são de 6 meses. E aí uma coisa muito interessante é que você pode retornar para uma disciplina que você fez e gostou muito, só que agora com um novo olhar. Agora você vai estar do lado do professor e você vai ter essa nova experiência, esse novo olhar, um novo momento, um outro aprender, sabe? É bem interessante. Tanto eu como o João Vitor também já fizemos parte de o Luciano estava comentando, né, sobre LV, que é linguagens visuais e plástica. A gente fez parte, nós dois, um ano fui eu, outro ano foi o João Vitor, e fomos monitores de linguagens visuais. Acabou que a gente tem interesse pela mesma área, né? A minha pesquisa também é relacionada à fotografia, igual a da Stephanie, com o professor Luciano, que falou agora há pouco. E uma coisa importante de ressaltar também é que essas bolsas, elas são cumulativas. Amanhã o pessoal vai falar melhor, porque eles vão falar sobre alojamento, e isso toca bem nessa parte. Só que, além de você conseguir uma bolsa monitoria ou uma bolsa pesquisa, porque não pode ser as duas ao mesmo tempo, você pode conseguir bolsa moradia, que é para quem não quer morar no alojamento, mas precisa de uma ajuda financeira para pagar aluguel e morar fora da USP. E tem a bolsa, o auxílio alimentação também, que você não precisa pagar para comer no restaurante universitário. Essas bolsas são muito importantes, assim. A gente quis trazer essa conversa porque a Stephanie já morou no alojamento e eu moro atualmente no alojamento. E a gente sabe que quando a USP abre as cotas, permite que a gente consiga entrar aqui dentro, é importante eles desenvolverem um mecanismo de ajudar a gente a permanecer aqui dentro. Então, é bem importante para quem precisa de dinheiro, para quem precisa se manter aqui dentro, ir atrás dessas bolsas, ficarem sabendo de todas as oportunidades que a USP propõe para a gente, e é isso. É bem interessante, eu gosto muito importante essa fala do João Vitor, exatamente por isso, porque, assim, eu fiz muitas bolsas, como vocês estiveram vendo, conforme eu fui falando, mas é isso, eu entrei na universidade, eu não tinha condições de me manter, e aí eu fui procurando, pesquisando formas de me manter aqui em São Carlos, e essas bolsas eram muito nesse processo. Então, eu super recomendo, e essas bolsas podem ser realizadas elas não são comumente, né? Como você entra no primeiro ano, você ainda tem um tempo para entender como funciona, mas a gente já, mas assim, logo após você já pode ir procurar essas bolsas e realmente entrar em contato com esse mundo acadêmico que é muito interessante, principalmente se você gosta dessa área de cultura e extensão, de entrar em contato sair fora dos muros da universidade, né? Sair fora da iniciação em si. Você tem oportunidade também. Além dessa questão das bolsas de monitoria, que elas são muito interessantes, é um outro olhar, um outro aprender, é muito gostoso tá do outro lado, sabe? Bom, não sei se tem perguntas. Se tiverem perguntas, podem falar. A gente meio que já terminou, mas a gente pode ficar conversando sobre isso. Exato. A gente achou que ia ter muitas perguntas. Mas muito obrigada pelo espaço também. Obrigado, Felipe. Obrigado, Marina, por convidar a gente. Nós que agradecemos. Eu comentei com a Marina um pouco mais cedo, e já que você tocou nesse assunto dos grupos de pesquisa, né? Assim como você e o Baco, eu também faço parte do mesmo grupo, que é o NEC, mas o IAL possui atualmente 14 grupos de pesquisa. Então, é uma variedade muito grande que busca contemplar justamente as 4 áreas, né? De projeto, tecnologias, linguagens e teoria e história. Então, tem desde grupos mais voltados à habitação social, outros a teoria de urbanismo, outros mais voltados para tecnologia, linguagens. A gente tem mais perguntas, ou Marina, se gostaria de completar? Eu acho que se vocês comentaram um pouco sobre isso, mas se vocês pudessem falar um pouco mais
como fazer uma iniciação científica ou monitoria, ou propriamente ter uma bolsa, mudou a trajetória, assim, de vocês na universidade, assim, como elas, ter isso abriu possibilidades, ou inclusive a única possibilidade de se manter na universidade, se vocês pudessem falar um pouco mais sobre isso, acho que ia ser bom. Bom, eu acho que eu posso começar, exatamente porque eu sou uma pessoa que gosta muito da área de fotografia, é uma área que me interessa muito, e com a minha bolsa de iniciação científica, né, com o professor Luciano, que era fotografia em regiões periféricas, eu tive a oportunidade de apresentar essa pesquisa lá na Universidade Federal de Brasília, na UNB, e assim foi muito gratificante esse processo de ver o seu trabalho sendo reconhecido em outro lugar, ter o seu trabalho publicado também. Isso é muito importante para quem quer seguir carreira acadêmica. Além disso, atualmente eu trabalho como fotógrafo freelancer e é uma coisa que eu pretendo levar para minha vida. Então, e é uma área que me interessa muito, tanto é que agora eu trabalho no Centro Cultural exatamente na área de audiovisual, mas mais voltado para a imagem. Também trabalho em outras áreas, também tenho trabalhado atualmente no DEP, que é na Federal, né, na Universidade Federal de São Carlos. Eu trabalho lá no departamento de produção também com audiovisual, que eles estão fazendo agora, nesse momento de pandemia, aulas online, e eu faço essa transmissão. Então, assim, foi um momento que eu entrei em contato comigo e entendi o que eu queria para seguir a minha vida mesmo, assim. Então, que eu queria trabalhar. E assim, eu gosto muito de arquitetura, mas a área de fotografia, essa parte artística minha é muito maior, fala muito mais alto do que a arquitetura em si. João Vitor, você pode dar o seu. Então, essa pergunta da Marina me lembrou. A gente tinha que falar também sobre como... A gente falou sobre as pesquisas, mas a gente não falou como iniciar exatamente, né? Assim, você precisa de um orientador, primeiramente. Então, o primeiro passo é você definir qual área que você tem mais interesse, que você gostaria de aprofundar na graduação, e procurar um orientador. Geralmente, no PUB, você pode ou escrever o projeto junto com o orientador, ou se inscrever num projeto que já está pronto. Agora, na FAPESP, no PIBIC, você escreve o projeto também, junto com o orientador. E aí, juntos, vocês podem construir todo o cronograma da pesquisa, que dura 1 ano, e tudo que vocês vão fazer. E daí, o pós-pesquisa também é muito interessante, porque ela não acaba quando você para de receber a bolsa. Você tem que apresentar em congressos, você é levado para apresentar em vários lugares, né? E é bem interessante, porque às vezes você nem se interessa tanto em seguir carreira acadêmica, mas é tão gostoso você ficar mostrando o seu trabalho, você ir nos eventos, apresentar, e aí você começa a pensar em novas possibilidades de seguir a sua carreira, sabe? E eu fiz também, no primeiro ano, eu fiz um projeto de cultura e extensão pelo PUB, e foi bem legal, porque a gente fazia brinquedos, jogos lúdicos, e em parceria com alguns museus lá da região de Ribeirão Preto, que é a minha cidade natal, inclusive. E era bem divertido, porque a gente entrava em contato com estudantes de ensino fundamental. E isso foi muito gostoso de fazer. Cultura e extensão, geralmente, você entra em contato com muito mais gente, com pessoas de fora da universidade. Isso contribui muito, não só para o seu crescimento pessoal, mas também para... Isso é bom porque a universidade mostra o que ela está fazendo aqui dentro, leva para fora, e as pessoas têm um pouco mais de noção do que a gente faz aqui. É bem legal essa troca de conhecimento, sabe? Sim. Tem uma pergunta aqui, né? Isso. No sentido da monitoria, assim, quais seriam as atividades que ela realiza? Provavelmente é um pouco assim. Comentário. Tá. Bom, a monitoria nada mais é do que as disciplinas que a gente tem, né? A grade de disciplinas que a gente tem no IAL. Você faz a disciplina e depois você pode ser monitor dessa disciplina. Então, você fica do lado do professor, auxiliando os alunos que estão com dificuldade ou dando uma visão ou um panorama do que a pessoa poderia fazer, né? Em linguagens é isso, do tipo, a pessoa está desenvolvendo alguma coisa e você pode chegar ali e falar para ela, dar um exemplo, uma referência, algo que você tenha
e você pode estar conversando com o professor, então você tem essa interação, esse contato, e aí você, ao mesmo tempo que você ajuda o aluno, você ajuda o professor, esse é o papel da monitoria, no caso, eu acredito. Se alguém quiser completar, fica à vontade. Se der para falar também das horas que você vai ser monitor, assim, que você precisa disponibilizar na sua semana, eu acho que pode ser bom. E aí, depois tem uma outra pergunta, só para vocês responderem depois, que é da Marina Pacheco. Ela pergunta quais são exatamente os requisitos que o aluno precisa ter para ter as bolsas. Tá. Das horas, né? As horas do PUB, se eu não me engano, atualmente, eu estou nessa de... São 10 horas semanais, então acho que dá 40 horas mensais, né? Agora, da iniciação científica, Baco, você sabe falar atualmente? Eu mesmo. É a mesma coisa. Ah, então Então, do PUB e da iniciação científica é o mesmo. E se o Baco quiser falar dos pré-requisitos, porque ele já comentou, ele comenta novamente. Tá, os requisitos, bom, você precisa ter uma nota boa, mas não necessariamente isso também, porque o que mais é importante o critério da nota, só que é mais interessante você entrar em contato com o professor, desenvolver um diálogo com ele, e, como eu disse, se você escreve o projeto junto com ele, não tem como outra pessoa entrar no seu lugar. Então, o que eu recomendo é você procurar o professor e ir trabalhando com ele antes de começar a pesquisa, para que vocês consigam ter mais afinidade na hora de trabalhar, sabe? Mas, assim, requisitos, teoricamente falando, existe o critério da nota, e no PUB também tem o critério socioeconômico. Esse é o principal critério. Através do PAPF, né? Isso. Que mistura Aqui. um pouco de desempenho acadêmico com questões de critérios socioeconômicos, e isso pode ser um critério de desempate, né? Inclusive em monitorias ou ICs. Sim. Enquanto na FAPESP, você envia o projeto direto para a FAPESP, né? Então, você tem que achar um professor, que ele tem o título de doutor, e aí você envia seu projeto, escreve o projeto, aí ele vai revisar tudo mais, e você envia para a FAPESP, se ela aprovar, ela te dá a bolsa. É um outro processo, por isso que ela, inclusive, é uma das que mais pagam como bolsa, né? E a PIBIC é o mesmo processo, só que a PIBIC é o mesmo valor que a da PUB, que é R$400. Mas no final das contas, assim, o que mais importa é a sua relação com o orientador, na verdade. Sim. E uma questão do PUB também, né, é que ele foi criado como um mecanismo de aumentar a permanência dos estudantes, né? Então, é claro que você vai ter todo o trabalho de pesquisa ou de extensão também, mas a USP tenta manter um número grande de bolsas justamente para auxiliar nessa questão da permanência estudantil. E o Felipe Augusto está perguntando, a grade curricular é muito cheia? É possível trabalhar e cursar bem a faculdade? Se vocês puderem responder. Então, Felipe, nos primeiros anos eu acredito que ela é bem cheia, mas você consegue sim conciliar com iniciações científicas e com monitorias, assim. Agora, no final do curso, ele já vai ficando mais tranquilo, né? Por exemplo, agora mesmo eu estou cursando trabalho de graduação integrado, que é o TGI, e meio que só isso, e tem o estágio também. Aí, no caso, tem a disciplina de estágio, se você quiser fazer estágio, vai lhe dar uma iniciação. Mas nos últimos anos já vai dando para você conseguir trabalhar. É que, assim, como eu trabalho como fotógrafa e como essas questões, tipo, de audiovisual, geralmente são horários que eu vou encaixando durante a graduação. Tipo, durante a minha graduação, eu consegui trabalhar. Agora, tem pessoas que não... Então, assim, vai muito do seu ritmo, vai muito do tipo de trabalho que você consegue encontrar, e é mais nessa linha, assim. Nos primeiros anos também, bom, o curso é integral, né? Então, eu acho que isso que a Stephanie falou é bem importante, assim, de entrar tendo em mente, né? Que não daria para você ter um trabalho, um horário regular, assim, ou um período da manhã ou da tarde, porque a gente tem aula, né? Então, seriam trabalhos que você consegue organizar outros horários. Alguém quer comentar mais alguma coisa?
Seriam horários externos à graduação, porque nosso horário é bem fixo, né? Nossa grade nos primeiros anos, a gente tem aula desde as 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Se você não faz alguma optativa, que vai até mais tarde, sabe? E se você faz iniciação científica, a sua noite é para isso. Mas, assim, é nessa linha. Mas, assim, durante a minha graduação, eu fui conseguindo conciliar. Mas, assim, eu comecei a trabalhar mesmo a partir do 3º, 4º ano, porque foi quando a grade vai ficando mais tranquila e vai dando uma... No 4º ano, acredito, né? No final do 4º ano, ela vai dando uma diminuída, assim. Pesquisas? Algumas perguntas. Acho que pelo caráter dessa roda ser de pesquisa, eu vou dar prioridade para a Marina, né? Que seria a Marina Reuter. Pesquisas mais relacionadas às ciências naturais são comuns entre alunos de arquitetura? Ciências naturais é biologia, química e física, né? Isso. Eu acho que as pesquisas na área de tecnologia, elas são dessa área, sim. Exato. Que eles mexem com concreto, com materiais de construção, eles fazem laboratório também. Como o Felipe falou, existem vários grupos de pesquisa, vários, e nas mais variadas áreas. Talvez alguma relacionada... Talvez alguma relacionada também a planejamento, pensar as áreas verdes, parte hídrica, né, das cidades, talvez toquem um pouco nas ciências naturais, assim. E uma coisa muito legal do PUB, que a gente não comentou, mas é interessante comentar, é que o PUB, ele é aberto. Então, tipo assim, eu já consegui, quando fazer, tipo, uma disciplina, não uma disciplina, uma iniciação científica, em outro instituto. Então, é bem interessante isso, do tipo, você é aberto para fazer em que instituto você quiser, desde que você tenha acesso ao seu orientador e conversar com ele, falar que você tem vontade de estudar e aprender aquele assunto. Então, por exemplo, eu já fiz uma iniciação científica relacionada a campos universitários sustentáveis. Então, tipo, era bem interessante pesquisar arquitetos e outras coisas relacionadas a isso, sabe? Então, por exemplo, a gente tem muito contato com a engenharia ambiental, que é uma área que estuda mais esse tema. Então, tipo assim, você pode entrar e procurar a partir do PUB um professor da engenharia ambiental e trabalhar com aquilo, sabe? Eu acho bem interessante frisar isso. Pode ser então essa pergunta aqui da Angélica. Quando os estágios começam e como funcionam? E aí, se vocês pudessem responder também se os gastos com materiais são altos. Olha, estágio eu ainda não comecei a fazer, mas teoricamente agora, entre o 4º e o 5º ano, é para começar. Inclusive, eu vou começar a fazer isso nesse momento. A Stephanie pode falar também. Então, eu ainda não comecei meu estágio, mas assim, no final do 4º para o 5º ano, eu acho já interessante começar a procurar mesmo, porque o processo de conseguir um estágio é demorado, é realmente muito demorado, então eu acho importante já no final do 4º ano já ir olhando, porque é obrigatório, né? Então a gente tem realmente que fazer essa disciplina, ou então validar uma pesquisa. Eu ainda não comecei, mas eu pretendo. E você pode fazer até o final da graduação, né? Então, até terminar o 2º semestre do último ano. Só que aí ela dura só 6 meses. Na verdade, o tempo mesmo, eu acho que dá 4 meses. Então, tá tudo bem, sabe? Tipo, fazer um estágio. A questão mesmo é que o mercado de trabalho quer sempre mais, né? Então, tipo, no mínimo 6 meses. Geralmente, eles contratam durante um ano. Então, é meio que isso, assim. E os gastos com materiais, eu acho isso bem relativo. Porque eu não tive tantos gastos com materiais, mas, assim, conheço amigos que gostavam muito e que quiseram gastar mais com isso, sabe? O que mais gasta seria na matéria de desenho do 1º ano, que tem muitos materiais de desenho técnico que a gente precisa ter, só que você pode pedir emprestado, enfim. Se você quiser ter tudo, você pode comprar e gastar muito dinheiro, mas você não precisa, sabe? Eu também não gastei quase nada. E a gente sempre tenta um diálogo também com os professores, se eles estão exigindo algo que é muito caro e parte da turma não consegue pagar. Então, esse diálogo, os professores geralmente estão abertos
para negociar assim, o tipo de material, podemos optar por um mais barato. Existem também auxílios, né, nas viagens didáticas, assim. Eu acho que também existe auxílio de material em algum momento. Não sei se no primeiro ano, com Bolsa Livros, né? Sim, tem a Bolsa Livros também. Posso ler uma pergunta que está aqui? Essa parte da iniciação científica faz muita diferença no seu currículo ou é apenas um interesse pessoal? Então, a iniciação científica ela faz muita diferença no seu currículo se você quiser fazer mestrado e um posterior doutorado, assim. Porque aí você tem que ter publicação, você tem que ter, tipo, já ter trilhado esse caminho, principalmente se você quiser uma bolsa, né? Tipo, fazer um mestrado com bolsa, eles vão querer, no mínimo, que você tenha feito, no mínimo, uma iniciação científica, alguma coisa para... Mas se você quiser depois sair para o mercado de trabalho, vai ser só uma coisa que você tinha interesse mesmo. Acaba sendo um interesse pessoal, mas também é uma forma de você se encontrar dentro do curso, né? Dentro de toda a abrangência do curso de Arquitetura e Urbanismo. Exato. Um dos pilares da Universidade de São Paulo é a pesquisa, né? Então, aqui dentro, obviamente, a gente vai ser estimulada a estudar, a fazer pesquisa. E meio que, mesmo que não seja por questão financeira, você acaba se interessando em estudar os assuntos. Porque tem tanta coisa que a gente não consegue ver em aula que é necessário você ir atrás para poder se aprofundar, sabe?